gente, tudo bem? Essa é a aula 43 de Física B da Bienal 8. Nós vamos falar aqui sobre a força magnética, parte 2. Nós já falamos sobre a força magnética, parte 1, onde estava em um campo uniforme. Agora nós vamos ver essa aplicação quando essa força magnética é aplicada em um fio que é percorrido por uma corrente elétrica. Então eu vou colocar aqui um exemplo. Digamos que nós temos aqui um campo magnético, digamos que esteja saindo do plano do papel. Perdão pelo desenho mal feito. Então nós temos aqui, isso aqui é o suficiente. Um campo está saindo do papel em direção aos nossos olhos. E vamos dizer que nós temos aqui um fio, né, que vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Tenha em mente algo muito importante que nós já vimos. A corrente elétrica é um movimento de cargas positivas, lembra aquela convenção? Então o sentido da corrente elétrica mostra o sentido de cargas positivas. Se por acaso nós quiséssemos a direção dos elétrons, seria o sentido contrário da corrente elétrica. Lembre sempre disso. Corrente elétrica é o movimento das cargas positivas. Então neste caso, nós vamos ter que, como esse campo está saindo da nossa folha, do nosso plano do papel, da tela do celular, do tablet celular, do que seja, ele vai fazer sempre um ângulo de 90 graus com a própria corrente elétrica e também eventualmente com a força magnética. Então, quando nós determinarmos qual é a direção, ela sempre é perpendicular ao campo, que é aqui em questão o nosso vetor de indução magnética, e também é perpendicular à corrente elétrica. Na regra da mão direita número 2 anteriormente, nós determinamos que os nossos dedos apontavam para o campo, o vetor de indução, o nosso polegar apontava para o vetor velocidade e a palma da mão numa carga positiva seria a direção da força magnética. Aqui em questão, ao invés de considerarmos a velocidade, nós vamos considerar a nossa corrente. Então, dessa forma, os nossos dedos eles vão apontar para a direção do campo de indução magnética. O nosso polegar vai apontar para a corrente elétrica, no sentido do fio, e, por consequência, como a corrente elétrica é carga positiva, da palma da nossa mão é que vai sair o sentido da força magnética. Então, neste caso aqui, nós teríamos aqui como estão saindo do plano do papel, então nossos dedos ficariam apontando para o nosso rosto. Então, neste caso, a corrente elétrica está indo para a direita. Evidentemente aqui, se nós tomássemos um ponto como uma referência, digamos que esse ponto aqui, deixa eu mudar aqui, esse ponto ali, nós teríamos a força magnética nesse sentido, sendo perpendicular ao campo magnético, sendo perpendicular à corrente elétrica em questão aqui no fio, aplicando a regra da mão direita número 2. Para determinar o valor da intensidade, aqui nós vamos considerar o campo, a corrente elétrica e o comprimento do fio. Algo bastante importante, o comprimento do fio, por mais que ele tenha aqui toda essa dimensão, a parte que nos interessa para o comprimento é simplesmente a parte que está imersa no campo elétrico, no campo magnético, desculpe. Então não me interessa se o fio tem 50 metros, mas apenas 50 centímetros está dentro do campo magnético. Então o comprimento é exatamente isso, a parte que ele está imerso no campo magnético, não o comprimento total. Então aqui nós temos um desenho, mais ou menos um esquema, onde o campo magnético está apontando aqui na horizontal para a esquerda, a corrente elétrica na vertical para cima, veja o polegar para cima, os dedos apontando para o campo magnético. Então, neste caso, a força magnética sairia desse plano, fazendo exatamente aquilo que eu havia dito a vocês. Um ângulo de 90 graus aqui com a corrente elétrica e um ângulo de 90 graus aqui com o campo magnético. E como que eu calculo isso? Eu vou utilizar o campo magnético vezes a intensidade da corrente
vezes L, que é o comprimento do fio, lembrando que seria somente esse pedaço aqui do fio. O que sobra eu desconsidero porque ele não está imerso no campo magnético. E neste caso em questão, evidentemente, o ângulo seria um ângulo de 90 graus em maioria dos casos. Portanto, seno de 90 igual a 1. Então, de uma certa forma, nós teríamos como calcular como campo vezes a corrente vezes o comprimento daquela parte do fio que está imerso dentro do campo magnético. Nós já falamos sobre a direção, é perpendicular tanto ao campo quanto à corrente. E, no caso da corrente, evidentemente estou falando do fio, porque a corrente percorre todo o fio. E o sentido determinado pela regra da mão direita número 2. Certo? Essa é a aplicação da parte da força magnética quando eu tenho a aplicação dela em fios. A força magnética na parte 1 era em um campo uniforme onde eu tinha uma partícula eletrizada, uma partícula pontual. Aqui eu tenho um movimento de cargas, que é a própria corrente elétrica. Só para lembrar mais uma vez, a corrente elétrica determina o movimento de cargas positivas, de modo então que os elétrons estariam no sentido contrário da nossa força, na nossa intensidade da corrente elétrica aqui. Tudo bem? São, se eu não estou enganado, apenas 2 exercícios. Aqui vai falar sobre o motor elétrico, não vai ser entendido o funcionamento, apenas o conceitual. E aplicando exatamente os conceitos da regra da mão direita número 2, e esses que nós acabamos de visualizar, considerando esse esquema aqui de uma pilha, onde nós temos um ímã na parte de baixo e um fio de cobre descascado, e temos 2 possíveis sentidos para que esse fio gire, o sentido 1 e o sentido 2. Você vai determinar qual é o sentido que esse fio de fato vai girar. Separa o lado 1 ou 2 e vai justificar. Então aqui é um exercício conceitual teórico. Já neste outro exercício você vai aplicar exatamente aquela expressão algébrica. A força magnética no fio é o campo vezes a corrente vezes o seu comprimento vezes o seno do ângulo formado. Aqui nós temos em questão uma haste que está pendurada, no caso é um dinamômetro que está indicando 3 newtons, ou seja, essa haste pendurada tem um peso de 3 newtons. Evidentemente, a partir do momento que começa a agir sobre isso um campo magnético, veja que ela está totalmente imersa nesse campo magnético, e pensando que isso não se rompe e nem que ele volta à parte onde ela está pendurada, é correto a gente dizer que o peso e a força magnética são exatamente iguais, porém em direções e sentidos opostos. Melhor, em direções iguais, porém em sentidos opostos. Aqui você já vai ter o valor desse campo, que é de 2 teslas. No caso aqui nós temos que determinar a intensidade da corrente elétrica, certo? A região que compreende a largura da haste, o plano de papel de intensidade, a haste não está ligada no circuito, estabelecendo-se então uma corrente elétrica na haste. Quando isso ocorre, o dinamômetro passa a indicar 0, ou seja, indica, portanto, que as forças foram neutralizadas, o peso e a magnética. É isso que vai te dizer que a força magnética tem o mesmo valor da intensidade do nosso peso aqui. O comprimento da haste é 30 centímetros, você precisa transformar isso em metros e aplicar aquela expressão que nós já dissemos anteriormente, essa daqui. Você vai resolver e vai determinar exatamente qual é o valor da intensidade da corrente elétrica nessa haste. Se tiver dúvidas, só me procurar e nós vamos conversar e resolver juntos.